Senhoritas, senhoritos, boa tarde, bom dia, boa noite. Eu aqui novamente com o professor Henrique para nossa aula de criação de personagem. E tem um personagem aqui, né? Criado aqui do lado. Senhor desejo. Dois dedos. Salve, salve pessoas, tudo bem com vocês? Olha, estou passando aqui rapidinho para dar um recado para você que é aluno do professor Guilherme, que infelizmente não pode estar aqui conosco. Segue o rapaz aqui, olha o conteúdo, não esquece de fazer o formulário, é só procurar, né? Formulário ou questionário? Questionário. Tudo bem. É isso? Ele errou outro dia também, falou formulários, tá? Vai entrar pro making off essa daí, tá? Mas tá dado o recado para você que é aluno do professor Guilherme, não se esqueça, segue o rapaz aqui e todo final de mês tem questionário para responder. E se quiser ganhar um pontinho, tem que responder. É ou não é, professor? Exatamente. Então, sem mais delongas, bora pra aula! Boa tarde, senhoritas, senhoritos, alunos, alunas, micropro. Eu novamente, continuando a aula anterior, para quem não assistiu, assista. Nós dividimos em duas partes a aula de criação de personagens, galera, né? Eu mostrei a parte da evolução, para vocês terem uma ideia que o personagem de vocês pode evoluir, né? Durante a caminhada. E aí eu trouxe aqui para vocês hoje algumas ideias, algumas coisas, né? Algumas dicas aí que eu encontrei para se criar um personagem de games. Galera, não esqueçam, né, de acessar pelo portal, mandar a presença de vocês também, não esqueçam as mensaginhas lá da presença. Questionário todo final de mês, né? Cada 4 aulas, ou seja, o fim do mês, questionário, tá? Para responder. Meu e-mail, mafias1983@gmail.com, para vocês tirarem dúvidas, né? Então, vamos lá, senhoritas, senhoritos. Vamos para a primeira dica do dia de hoje, né? Que é definir a história e motivação. Assim, às vezes eu estou criando um personagem, eu não sei por onde começar, eu posso criar uma história e dentro dessa história nascer um personagem, tá? Então, alguns colocam, por exemplo, acontecimentos passados, né? Isso ajuda a cativar o público, a conquistar o público, né? Ou desenvolver a história durante o jogo. Então, cria o que se chama empatia com o personagem, ou seja, você acaba se colocando no lugar dele, gostando da história dele, ou o que motivou ele dentro do jogo. Tem jogos, né? Você pode procurar no YouTube aí, vários canais fazem isso, que mostra jogo que às vezes a gameplay é ruim, mas a história é boa e assim por diante, tá? Às vezes a gente joga um jogo e você está jogando às vezes mais para saber a história, o que vai acontecer ali, que a gente tem muito jogo cinematográfico, vamos dizer assim, hoje em dia, né? Que parece um filme. Então, ajuda então a elaborar aí uma história, de repente, contando o passado ou a motivação do personagem, o que motivou ele a chegar nesse ponto do jogo ou da história. Enfim, motivação, né? Aparência geral, galera. Aí é o seguinte, quando a gente está falando da aparência, tem, né, vários aí que a gente pode utilizar, várias coisas. A gente está falando do semblante, o rosto, a cara, né, do personagem, do figurino, como que ele se parece. E também, né, como eu coloquei ali, se a fisionomia dele encaixa no cenário ou não, porque isso também às vezes é importante. De repente, vamos falar, se o Kratos tivesse uma cara mais cartoon, ia ficar legal no cenário dele do God of War, tá? Outras coisas também dentro da aparência geral que dou como dica para vocês, a linguagem corporal, como que ele anda, como que ele gesticula, como que ele fala, né? Vamos pegar lá GTA San Andreas, o CJ, né? E fala lá daquela época do Play 2, com a mãozinha dele assim e tal, né? Então, se ele não falasse daquele jeito, né, do tipo mais americano lá como é que é? Fugiu a palavra, meus senhores. Enfim,
o jeito dele de falar não seria, né, o mesmo personagem cativante que ele foi, que o pessoal gosta até hoje, né? Roupas dependem da situação do jogo. O personagem hoje em dia, alguns não mudam, outros mudam, ou sei lá, parece ela meio rasgada, a mudança da roupa durante o jogo. O tipo do corte do cabelo, o tipo da cor do cabelo pode também, né, definir, escolher, tá? Ou se vai ter algum acessório durante o jogo ou desde o começo do jogo, né? Isso tudo vocês já podem ir pensando na hora de criar o personagem de vocês. É uma boa aí para vocês já pensarem na criação do personagem, tá? Aí vamos para a dica, né, do nome do personagem. É uma coisa às vezes bem difícil de se fazer, tá? Não é fácil. Tem gente, já vi vários making-offs e tudo, que, por exemplo, na época do Mortal Kombat 3, o John Tobias, que era o desenhista na época, ele fala que ele desenhava o personagem, ele parava em frente à parede, ficava olhando assim para ver se via uma inspiração e do nada começava a desenhar o personagem. E alguns não tinham nome, às vezes eles sentavam juntos lá e faziam uma jogada de ideia de nome para ver se ficava legal ou não. Tanto que os dois robôs ninjas, né, os robôs da série do 3, né, em diante, Sector e Cyrax, pela cor eles apelidaram, eles tinham o conceito do personagem, o personagem estava pronto, mas não tinha nome. Aí eles apelidaram de Ketchup e Mostarda. Já sabe quem é quem, né? Pra quem não sabe, Sector, né, vermelho, Ketchup, Cyrax, amarelo, Mostarda. Então, uma dica ali, né? Os caras fizeram uma jogadinha. Então, assim, o nome do personagem tem que caminhar com a personalidade dele. E o nome também tem que ser uma coisa atual. De repente você pega um personagem, faz um personagem mais adolescente, você não vai colocar o nome do bisavô dele, né? Tipo Astolfo, né? Fica meio estranho, não vai ficar legal fora, né, pro pessoal. Então, não. Cuidado com o nome. Uma dica, começa a listar os nomes que você acha legal e se você acha que combina com o personagem. Vai colocando os nomes assim, faz uma listinha, aí você olha pro seu personagem e tenta ver se bate ou não, tá? Então, uma dica aí para vocês poderem seguir, né, para a criação do nome do personagem. Utilizar deformações, exageros no visual do personagem, tá? O que é isso? Aí eu dei uma olhadinha, pesquisei um pouquinho, galera, tá? E eu percebi que em alguns casos no mundo dos games é bem comum isso, tá? Não estou falando só do protagonista, mas pode ser o vilão, NPCs, enfim, tá? A gente está falando do geral, de tudo, né? Alguns personagens costumam ter exageros, né? Sei lá, como por exemplo, deformação corporal, ou um braço mais comprido ou extremamente musculoso, né? Na cabeça, né? A cabeça muito grande ou menor, a perna muito longa, coisa que vai ser diferente do padrão do dia a dia, roupa extravagante, cabelo muito grande. Vou dar um exemplo. Que teve um remake aí há pouco tempo, né? Eu só vi alguns vídeos, não vi muito, que eu achei longo, do Final Fantasy VII, que teve o seu remake, né? Eu joguei lá na época do Play 1 e vi um pouquinho o seu remake no 4. O vilão, Sephiroth, né? O Sephiroth, ele tem seus longos cabelos prateados, né? Cabelo bem grande, enfim, e uma espada samurai extremamente grande, comprida, né, do normal que a gente vê de espadas de outros personagens. Então, às vezes pode ser que não na roupa, mas no acessório, você pode colocar alguma coisa exagerada para a criação do seu personagem, né? Outro grande exemplo que infelizmente deve todo mundo conhecer, o Blanka do Street Fighter. O pessoal fala que é do Brasil, né? Mas fazer o que, né? Tem coisa pior no Brasil. O Blanka, né, ele
tem as cabeças, a cabeça não, mas os braços e as pernas muito longos, né? Então é uma deformação que usaram para colocar no personagem, né? E vários outros aí, se vocês lembrarem depois aí, né? Vocês sabem, jogam também. A gente tem personagens que acabam sendo extremamente exagerados na parte do games, então uma dica aí para vocês utilizarem para o jogo de vocês. Entra numa parte aqui que às vezes a pessoa precisa saber desenhar ou não. As que eu estou falando anterior, às vezes a pessoa precisa saber desenhar ou não, ela descreve o personagem e passa para alguém. Não, eu queria um personagem assim, assim assado, passa para quem quer desenhar. Tá? Mas nessa parte, por exemplo, as expressões faciais, galera. Em partes do jogo você precisa passar uma determinada expressão, né? Principalmente os jogos mais modernos hoje aí, de alegria, de tristeza, frustração, dúvida, enfim. Dá uma olhada, assiste, vê outros jogos, filmes, desenhos, até procura na internet, tem vários estudos ali, eu peguei na imagenzinha ali do Sonic ali, tem vários estudos sobre expressão facial para quem desenha, treina isso daí, para quem não desenha, pelo menos pega como referência e dá para a pessoa que vai desenvolver o seu personagem, tá? Porque às vezes, até vocês podem pesquisar lá depois no YouTube com calma, tem alguns youtubers que mostram jogos com alguns personagens que as expressões faciais saíram extremamente erradas, né? Então fica até bizarro, né? Tem muitos jogos que fica até bizarro. Então acaba aí ou atrapalhando ou ajudando, não sei, depende, né? Então, expressão facial a gente precisa saber na hora da construção do personagem, né? O que ele está passando ali e tudo mais, certo? Entro na parte de referências, tá? Aí é o seguinte, a referência, galera, não é eu fazer uma cópia idêntica daquele personagem, mas de repente eu pego 3, 4 ou até 5 personagens diferentes e pego como referência algumas partes deles para fazer a construção, não só da roupa, mas às vezes da característica, tá? Ou do rosto. Então, isso faz parte da vida do designer. Vamos pegar parte do designer. Pessoa que vai criar o personagem, desenhar o personagem, para o trabalho ficar melhor, né? Quem desenha, meus alunos que sabem, quem faz desenhos, é treino, galera. Tem um pouco de talento também? Tem, um pouquinho, mas treino. É igual jogar bola, né? Futebol, basquete, praticar um esporte, andar de bicicleta, dirigir um carro, uma moto. É treino. Conforme você treina, quanto mais você treina, melhor você fica, galera. Então, depende do que você vai fazer. Vai fazer uma figura mais cartoon? Pega referências de desenhos do estilo cartoon, tá? Tipo estilo animado que a gente fala. Vou fazer um mais realista, pega aí alguns personagens que já existem, né? E dá uma olhadinha neles, como que funciona, como que é a vestimenta dele, o que que eu posso pegar como referência. Enfim, tem vários também youtubers, eu falo aqui porque eu já assisti bastante, né? Mas não dá pra gente colocar aqui junto. Mas tem vários que mostram que alguns personagens têm referências, foram inspirados em outros, ou até pessoas que existem, né? Por exemplo, Johnny Cage, Mortal Kombat, foi inspirado no Van Damme, né? No Jean-Claude Van Damme, né? Até era para ele estrelar, não deu certo, então Johnny Cage foi estrelado. O Raiden e o Shang Tsung foi baseado num personagem de um filme antigo, lá, acho que é Aventureiros do Bairro Perdido, se eu não me engano, né? Liu Kang parece ali um pouquinho Bruce Lee. Então, assim, a gente vê algumas referências, né? Alguns que a gente vê que lembram um personagem ou outro. Próprio GTA San Andreas, alguns personagens
no contexto lá lembram alguns rappers americanos, né? Enfim, então sim, galera, pode pegar como referência. Lembra, não vai fazer uma cópia, não vai fazer um plágio deste personagem aí, tá? Porque cai naquela, são direitos autorais, visual. Se eu copiar um personagem igualzinho, pegar um Sonic e pintar ele de verde, aí eu vou falar que é outro personagem, não pode, porque o dono vai ver, vai ter processo, enfim. Agora, pegar referência, pode, porque tá ali, lembra, assemelha, não vai fazer uma cópia idêntica, mas pega alguma coisa ou outra como referência. Tem vários alunos meus que já pegaram como referência outros existentes para criar os personagens dele, né? Então, isso daí ajuda bastante, tá? Pegar as referências, ok? Seguindo aqui, então, né, pra gente ver essa parte aqui, o seguinte, galera, depois de tudo isso, né, peguei as referências, montei meu personagem, né, fui fazendo, desenhando, né, às vezes e aí, vai encaixar na minha história, não vai? Então aí a gente chega na área do design, é assim, quem trabalha nessa parte, ou pretende que vai trabalhar na área do design, é muito de, vamos dizer assim, também como tentativa e erro na parte de criação, tá? Terminei meu personagem, criei ele, vamos lá, vamos fazer os seus devidos testes, né? Às vezes, como eu falei acho que falei no vídeo passado, né? O Kratos, por exemplo, chegou até, quem jogou o primeiro, ele chegou até quase ter praticamente finalizado o molde dele, né? A modelagem dele com a cor de pele normal, né? Moreno, e as suas tatuagens vermelhas pintadas de azul. E aí então depois fizeram a mudança, tá? Ou seja, entra nessa parte de realizar o teste, ver se isso vai se encaixar no meu projeto ou não, tá? Então recomendo, por exemplo, testar cores, né? Mudar uma coisa ou outra, ver o que ficou legal, não ficou, vou mudar, enfim, entra nessa parte, tá? Por exemplo, o Streets of Rage 4, né? Ele teve uma revitalização no visual dos personagens, eles também evoluíram, né? Então os protagonistas ali, o Axel e a Blaze, né, eram modelados, eram desenhados de uma maneira, no segundo foi diferente, o terceiro ficou parecido com o segundo, no 4 aí que foi lançado no comecinho desse ano, né, eles mudaram. Então assim, e quando você vai criar um personagem, você vai colocar ele dentro do seu jogo, você tem que ver se ele se encaixa no cenário ou não, porque a construção do jogo às vezes é outra pessoa que cria o cenário, enfim. Então, testes, galera, vê, você olha assim, coloca, cara, não ficou legal, esse personagem de repente está mais parecido para um vilão do que para um herói. Beleza, transforma ele em vilão, né? Mudanças, então isso acontece, tá? Com todo criador, não é assim da hora para outra, da noite pro dia, que aparece um personagem que ele vai ficar, não, é esse aqui, ó, tá pronto, meu personagem é assim, vai ficar assim. Não, calma. Então, o processo de criação é assim, galera, tá? Não fiquem ansiosos, acontece às vezes de você fazer de um jeito e depois errar, né? E vocês quererem mudar, certo? Então, fiquem tranquilos quanto a isso. E aí, para finalizar, senhores, lógico, treina, estuda, desenha, inventa. Bom, aí tem aluno que fala, professor, não consigo, não sei desenhar. Muita calma, né? Quem já passou aí dessa aula, lembra, quem ainda não chegou, vai conhecer. Tem o site ali, no cantinho aqui, né? Ali, coloquei, né? fabricadeheróis.com.br, tá? Dá uma olhada, tem no PC, tem no celular, dá para baixar nos dois, tá? Em computador e smartphone, então não tem desculpa para não criar o personagem aí, galera. Então é o seguinte, esse aplicativo, né?
ele ajuda para quem não desenha. Ele tem várias coisas lá que dá para vocês fazerem o personagem, né? Para quem não desenha, poder criar o seu. Tá? Dá uma olhada, entra aí, fabricadeheróis.com.br ou na App Store, só procurar também, Fábrica de Heróis, né? Dá uma olhadinha lá nos aplicativos, é gratuito, tá? Tem versão paga, né? Mas tem o gratuito, vamos usar o gratuito, né? Se há o grátis, vamos usar o grátis, né, galera? Então, é isso aí. Não esqueçam de mandar suas dúvidas no meu e-mail. Se quiser mandar o desenho, o personagem também, para eu ver como que tá ficando. Se quiser uma opinião, pode mandar também, galera, pelo e-mail, tá? Vou estar lá esperando vocês. Muito obrigado, espero ter ajudado vocês na concepção do personagem. E é isso, galera. Lembrando, né, que chegar lá no fim do curso, vocês vão precisar do personagem para montar o joguinho e apresentar. Beleza? Vou ficando por aqui, senhoritas, senhoritos, alunos e alunas. Obrigado pela presença virtual, né? Mas é a presença. Fiquem com Deus. Até a próxima aula. Fui!